Tair Pavani. Presente. Antônio Ângelo Caprio. Presente. Antônio Laroca. Presente. Flávio Kleber Pinheiro. Presente. Jéssica Cristina Aparecida da Costa Guerra. Presente. José Eduardo Aguiar. Presente. Manuel Carlos Palma. Presente. Michel Goulart Aranha. Presente. Otávio Monteiro Ravazzi. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta esta 49ª sessão ordinária e, sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Gostaria de agradecer a presença dos senhores vereadores, gostaria de agradecer a presença de todos os funcionários, dos visitantes que nos honram com a presença e dos senhores internautas. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário a efetuar a leitura da ata da 48ª sessão ordinária. Ata da 48ª sessão Senhor ordinária presidente, da Câmara Municipal de Santa Adélia. eu peço que seja revogada a leitura da sessão. Está em discussão o pedido da dispensa da leitura da ata da 48ª sessão ordinária, elaborada pelo novo vereador Flávio Pinheiro. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de dispensa da leitura da ata. Está em discussão a ata da sessão anterior. Está em votação. Aprovada por unanimidade. Agora passemos à leitura dos expedientes. Ofício do senhor prefeito municipal. Ofício número 210/2019. Santa Adélia, 29 de maio de 2019. Senhor presidente, em atenção ao ofício número 073/2019, data de 21 de maio de 2019, que encaminhou cópia do requerimento número 023/2019, de autoria do nobre vereador Michel Goulart Aranha. Vimos a honrosa presença de Vossa Excelência encaminhar em anexo informação prestada pela Secretaria Municipal de Saúde dessa municipalidade. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Guilherme Colombo da Silva. Senhor presidente, se não for extensivo a resposta, eu gostaria que o senhor lisse em plenário a resposta ao requerimento. Isso aqui, ó. Essa parte que você pode ler. Aqui, ó. Ofício número 061 de 2019, Santa Adélia, 28 de maio de 2019. Senhor Prefeito, vimos do presente para encaminhar a Vossa Excelência a resposta dessa Secretaria ao requerimento número 023 de 2019, de autoria do nobre vereador Michel Goulart Aranha, pertencente ao ofício número 073 de 2019, de 21 de maio de 2019, expedido pela Câmara Municipal de Santa Adélia. Assinado pelo seu presidente, nobre vereador Manuel Carlos Palma, e que lhe fora encaminhado no intuito de elucidarmos questões relevantes ao bom desenvolvimento da gestão pública. Apresentamos parecer técnico elaborado pela Secretaria de Saúde de Santa Adélia. Desde já agradecemos e colocamos-nos à disposição para demais esclarecimentos pertinentes. Atenciosamente, Dr. Carlos Fabrício Franco, secretário municipal de Saúde de Santa Adélia. Resposta ao requerimento número 23 de 2019, de autoria do nobre vereador Michel Goulart Aranha,
pertencente ao ofício número 073/2019, expedido pela Câmara Municipal de Santa Adélia. De antemão, vale ressaltar que em passado recente, essa secretaria já foi inquirida sobre o tema dessa matéria, e na oportunidade respondeu em tempo hábil e de forma esclarecedora. Contudo, em nosso entendimento, se faz necessário novo requerimento, respeitando assim o livre direito à pergunta, o nosso dever da resposta esclarecedora e as atribuições do Poder Legislativo. O agente comunitário de saúde, cargo pertencente ao quadro funcional da Prefeitura Municipal de Santa Adélia, possui atribuição e jornada de trabalho em acordo com a Portaria número 2488, de 21 de outubro de 2011, em anexo e ratificada pela Lei número 13.708, de 14 de agosto de 2018. Presidência da República, Casa Civil, em anexo ao artigo 9º, inciso 2º, parágrafo 2º, possui a seguinte redação: a jornada de trabalho de 40 horas semanais exigida para garantia do piso salarial, previsto nesta lei, será integralmente dedicada às ações e aos serviços de promoção da saúde, de vigilância epidemiológica, ambiental e de combate a endemias, em prol das famílias e das comunidades assistidas no âmbito dos respectivos territórios de atuação, e assegurará aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias participação nas atividades de planejamento e avaliação de ações, de detalhamento das atividades, de registro de dados e de reuniões de equipe. Esse parágrafo da Lei Federal ratifica a clareza do fato da exigência do cumprimento da jornada de 40 horas semanais, inviabilizando assim a sugestão proposta no item B, com a seguinte redação: ou então que as turmas de agentes comunitários de saúde da UBS sejam divididas em 2 turnos, trabalhando em cada um deles durante 6 horas diárias. Fazem-se ressaltar que nesse momento, que essa mesma lei, em seu artigo 9º, estabelece o novo piso salarial dos ACS, conforme a redação. O piso salarial profissional nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias é fixado no valor de R$ 1.550 mensais, obedecido o seguinte escalonamento. Número 1, R$ 1.250, em 1º de janeiro de 2019. Item 2, R$ 1.400, em 1º de janeiro de 2020. R$ 1.550, em 1º de janeiro de 2021. O Poder Executivo Municipal, em pleno cumprimento da lei, desde o 1º dia de janeiro do corrente ano, reajustou em 20% o piso salarial do ACS, enquanto o restante dos funcionalismo público apenas 1%, assim sucessivamente, conforme o escalonamento imposto. Em relação ao item A, proposto no requerimento com a seguinte redação: ou continue com a carga horária de 8 horas diárias, mas seja acrescido em sua remuneração o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade ao ACS foi objeto de projeto de lei da Câmara número 210/2015, número 1628/15, na Casa de Origem. No entanto, esse dispositivo foi vetado pelo Presidente da República
Estudo do veto número 40 de 2016, em anexo com o seguinte título: Veto aposto por contrariedade ao interesse público. Razão presidencial do veto, em anexo. O dispositivo fere competência conferida ao Ministério do Trabalho para normatizar os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição a esses agentes. Nessa razão, por continuidade, fica vetado ao Poder Executivo Municipal acrescentar a remuneração do ACS. O adicional de insalubridade, ou oposto, responsabilidade fiscal, improbabilidade administrativa, Lei número 8.429, de 1992, inviabilizando assim o item A, proposto no requerimento. A reclamação do ACS acerca da mudança de funções que passou a se desempenhar é equivocada, pois o que realmente aconteceu foi somente uma regulamentação da Portaria número 2.488, de 21 de outubro de 2011, em anexo que passou a vigorar, acrescido do seguinte inciso ao subtítulo do agente comunitário de saúde, com a seguinte redação: artigo 2, anexo 1, da Portaria número 2.488, de 21 de outubro de 2011, passa a vigorar, acrescido do seguinte inciso ao subtítulo do agente comunitário de saúde. Artigo 3. Ocorrente situação de surtos e epidemias executar em conjunto com o agente de epidemias ações de controle de doenças, utilizando as medidas de controle adequadas, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores, de acordo com a decisão da gestão municipal. Por seguinte, essa função sempre esteve atribuída ao ACS, competindo ao mesmo independentemente de qualquer correlação com o cargo de agente de controles e vetores. Indubitavelmente, louvável o funcionário público buscar novos direitos e assim melhorar suas condições laboral e, consequentemente, sua qualidade de vida. Porém, no caso específico do cargo de ACS, isso deve ser pleiteado na esfera federal, pois esse cargo, com suas atribuições, jornadas de trabalho e remuneração, foi criado para fim específico dentro da Estratégia Saúde da Família, Programa do Governo Federal, onde estabelece uma parceria entre os Ministérios da Saúde, o município, mediante um controle que pode ser reincidido de forma unilateral, sem aviso prévio, caso as leis, portarias e metas que o norteiem não sejam seguidas. Culminado com a extinção do referido cargo, daí a preocupação dessa secretaria em seguir rigorosamente esses proceitos legais. Diante do exposto, o Poder Executivo do município de Santa Adélia fica impedido de atender às reivindicações propostas no requerimento, número 023/2019. Porém, ressalta-se que a Secretaria está continuamente atenta a qualquer alteração legal proposta ao cargo do ACS, e que será, por seguinte, imediatamente aplicada. Sem mais a nada certeza de contar com vossa compreensão, desde já agradecemos a oportunidade de esclarecermos aspectos importantes relacionados ao cargo de ACS e colocando-nos à disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de Santa Adélia. Quero dizer que o mesmo se encontra à disposição
do vereador na Secretaria da Câmara. Ofício número 213 de 2019, Santa Adélia, 30 de maio de 2019. Senhor Presidente, em atenção ao ofício número 77 de 2019, datado de 20 de maio de 2019, que encaminhou cópia do requerimento verbal de autoria do nobre vereador José Eduardo Aguiar, vimos a honrosa presença de Vossa Excelência esclarecer que nos foi requerido conforme segue. Das funções a serem exercidas pelo servidor a ser designado para exercer as funções de responsável pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e da Justiça Federal, o servidor responsável pelo Tribunal de Justiça do Estado de São e da Justiça Senhor presidente, Federal. como eu já tenho cópia em mãos, se for necessário, pode fazer a dispensa da leitura, tá? Fica o senhor, o critério de Vossa Excelência. O senhor já encontra com a cópia? Já tenho cópia. Algum dos vereadores querem que leia inteiro? Se estiver de acordo, eu permaneço como estão. Eu queria que se pudesse ler para mim, por favor. O servidor responsável pelo Tribunal de Justiça do Estado e Justiça Federal deverá ser previamente credenciado junto ao sistema para poder acessar mediante o uso de senha pessoal e o CPF do portal. Após o credenciamento, deverá acessar diariamente os portais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e da Justiça Federal, verificando as citações de ações judiciais, bem como todas as intimações e ofícios de internação compulsória, medicamento, RPV e outros determinados pelo juiz de cada tribunal, além do dever de consultar e imprimir outros documentos de ordens e requisições judiciais, devendo ainda, dentro do prazo, responder ou peticionar eletronicamente através dos próprios portais as devidas respostas, uma vez que toda comunicação com o município será por meio do portal. B. Das funções exercidas pelo servidor designado para exercer as funções de controle interno. As atividades de controle interno devem estar inseridas na estrutura organizacional do município e serem executadas por servidores de carreira com a função de fiscalizar os atos de quaisquer agentes responsáveis por bens ou dinheiro público. Tem como finalidade acompanhar os procedimentos de controle e fiscalização e ainda consolidar as informações de gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional com o intuito de atestar a legalidade e legitimidade, a economicidade e eficiência e eficácia dos programas de governo, podendo também fazer controle exercido com metodologia de auditoria no âmbito de determinada unidade administrativa, bem como fiscalizar instituições que recebem recursos do município, subvenções sociais, convênios ou auxílios, e, conforme o caso, deve propor as medidas cabíveis às autoridades responsáveis. O servidor responsável pelo controle interno avalia e faz a geração mensal de relatório com análise de mais de 20 indicadores de gestão administrativa, levando as informações ao conhecimento do chefe do Poder Executivo e à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O controle interno é previsto nos artigos 31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal e o caput no artigo 59 da Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal. Confirma a necessidade de existência do controle interno em cada poder, devendo ainda atender
ao Manual Básico, o controle interno do município, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. No município de Santa Adélia, a matéria foi regulamentada através do Decreto 2185, de 10 de julho de 2014. Função exercida pela servidora Wanda Maria Figlioli, Portaria 269/2017. Das funções exercidas pelo servidor designado para exercer as funções de alimentação do Portal da Transparência. O servidor responsável pela manutenção do Portal da Transparência Municipal tem a função de manter atualizado um site de acesso livre, no qual o cidadão pode encontrar dados sobre como o dinheiro público é utilizado, além de se informar sobre assuntos relacionados à gestão pública do Brasil. Se trata, portanto, de uma importante ferramenta de controle social. O Portal de Transparência possibilita a atuação do poder público em liderar o maior número de informações e dados possíveis ao seu portal de transparência. Isso significa a disponibilização de dados em cumprimento à lei e sem necessidade de pedidos prévios. No portal de transparência do município de Santa Adélia são disponibilizadas as informações relativas a receitas, despesas, recursos humanos, planejamento e execução orçamentária, licitações e contrato, prestações de contas, terceiro setor, transferências, convênios, patrimônio, entre outras. Os dados são disponibilizados através do site municipal da Prefeitura Municipal. A questão da transparência das informações públicas foi especialmente tratada na Lei de Responsabilidade Fiscal, LC 101/00, através de seu artigo 48, atualizada pela Lei Complementar número 156, de 28 de dezembro de 2016. Função exercida pelo servidor Ailton José da Silva, Portaria 189/2018. Das funções exercidas pelo servidor designado para exercer as funções de alimentação do Serviço de Informação ao Cidadão, ESIC. O servidor responsável pela manutenção do Serviço de Informação ao Cidadão deverá garantir que qualquer pessoa física ou jurídica encaminhe pedidos de acesso à informação e qualquer órgão ou entidade do Poder Executivo Federal. Por meio do site da Prefeitura, além de fazer o pedido, é possível acompanhar o cumprimento do prazo de resposta, consultar as respostas recebidas, entrar com recursos, apresentar reclamações, entre outras ações. O servidor responsável pela manutenção do Serviço de Informação ao Cidadão também é responsável pelas questões relacionadas à ouvidoria municipal. Ele é um elo de comunicação entre os munícipes e a administração pública municipal. Recebe reclamações, denúncias, solicitações e sugestões e encaminha aos diversos setores da Prefeitura, bem como ao prefeito e secretários. Acompanha o desenrolar dos problemas como todo sigilo e dedicação inerentes e cobra sua solução. A ouvidoria está relacionada principalmente aos seguintes assuntos: irregularidades administrativas, deficiência do serviço público, abuso de autoridade praticado por integrante da administração municipal, sugestões de melhoria nos serviços e outros que a população observe e anseie. Função exercida pela servidora Márcia Cristina Novellini Cardoso, Portaria 190/2018. Sem mais, para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Guilherme Colombo da Silva, Prefeito Municipal. Da mesma forma, o senhor vereador já tem a cópia, mas se encontra
à disposição da Secretaria da Câmara. Ofício número 211 de 2019. Santa Adélia, 30 de maio de 2019. Senhor Presidente, vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência para apreciação dessa colenda Câmara o projeto de lei anexo. Apresenta propositura tem por finalidade obter a devida autorização legislativa para abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019, no montante de R$ 897.340, destinados a suprir saldos orçamentários. Na certeza de que essa egrégia casa não negará seu beneplácito, ao presente projeto invoco para sua tramitação o prazo previsto pelo artigo 44, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Sem mais para o momento, renovamos ao senhor presidente, bem como aos seus nobres pares, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Vem assinado pelo prefeito municipal, Guilherme Colombo da Silva. Valeu. Projeto de lei número 022/2019. Como todos têm cópia já em mãos e não tem nenhum projeto, acredito, muito polêmico, peço a dispensa da leitura dos projetos e leia apenas o tópico de cada um deles, se assim o plenário decidir. Está em discussão pedido a dispensa da leitura dos projetos, lendo só os tópicos, elaborado pelo novo vereador José Eduardo Aguiar. Está em votação. Aprovado. Peço aos senhores secretários que só leia o tópico. Projeto de lei número 022/2019. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019 no montante de R$ 897.340 para os fins que especifica. Guilherme Colombo da Silva, prefeito do município de Santa Adélia, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Projeto de Lei 023/2019. Inclui o anexo 7º, tabela A, na Lei 1658, de 28 de junho de 1993. Guilherme Colombo da Silva, prefeito do município de Santa Adélia, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei número 1658, de 28 de junho de 93, passa a vigorar acrescida do anexo 7º, tabela A, que trata das atribuições dos cargos em comissão constantes no anexo 5º, tabela B, da mesma lei. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Santa Adélia, 30 de maio de 2019, vem assinado por Guilherme Colombo da Silva, prefeito municipal. Passaremos agora às proposições dos senhores vereadores. Projeto de resolução. Senhor presidente, pela ordem, não tem nenhum requerimento apresentado? Então gostaria de apresentar um requerimento verbal. E eu, mais uma vez, eu vou dizer, Vossa Excelência, eu não vou pôr o requerimento na ordem do dia. Baseado em quê? Então o senhor me fala que artigo. Baseado no artigo 116 do Regimento Interno, ainda até eu sempre comento, o senhor que é o pai da TV Câmara, Certo. é um dos motivos que o senhor sempre alegava de pôr isso. Pois não. O artigo 116, ele
Ele vai dizer justamente nenhuma proposição poderá ser colocada em discussão sem que tenha sido incluída na ordem do dia com antecedência de 48 horas do início das sessões, ressalvado os casos de inclusão automática deste regimento, ou de tramitação em regime de urgência especial ou de convocação extraordinária da Câmara. Baseado nisso, é que eu estou... Então, baseado no artigo 133, eu insisto com a minha narrativa e quero que o senhor leia o 132, que vai definir... Eu já conheço, eu vou ler. Então, lê, então, por favor. Vou ler para o senhor, mas... Lê primeiro o artigo 132 para definir o que é proposição. É o 132 mesmo, mas é um artigo que, na verdade, essa presidência considera ele incompleto. Ele está incompleto. Ele está dentro da lei, o senhor tem que cumprir a lei. Não, e ele é um artigo que vem depois do 116. Eu estou cumprindo. Então, se um artigo vem depois eu estou cumprindo a lei, vou ler. As proposições iniciadas por vereador serão apresentadas pelo seu autor à mesa da Câmara em sessão e excepcionalmente em casos urgentes na Secretaria Administrativa. Agora então, eu não sou obrigado a apresentar na Secretaria. Excepcionalmente, eu apresento na Secretaria. Seu vereador, eu não vou pôr o projeto. Projeto de vereador não tem tempo. Se eu achar que eu não devo pôr, eu não vou pôr ele agora. Então eu peço que o senhor, no mínimo, faça a votação do plenário. Quem decide é o plenário. Eu não vou pôr o projeto. Eu não vou pôr. Então eu entrarei com a representação contra o senhor. O senhor não pode. O senhor não pode privar o vereador de exercer a função dele. Sim. O senhor está mal informado. Sim. Eu já tomei conhecimento com o próprio jurídico da Câmara. Sim. E o jurídico da Câmara me informou que esse supre o outro. O artigo 116 não fala de proposições de vereadores. O artigo 133 fala de proposições de vereadores. Eu entendo da seguinte forma. O senhor não tem que entender, quem tem que entender é o jurídico. Não, eu entendo da seguinte forma. Eu entendo a seguinte forma. O senhor não é forma. autoridade máxima aqui. O senhor, a gente tem respeito do senhor, o senhor é responsável pela administração da casa. Não de fazer pôr o que o senhor quer, o que o senhor não quer. O senhor tem que cumprir. Eu não vou pôr o teu requerimento de votação. O senhor procura... Então, vou representar contra o senhor. Está prejudicado o seu requerimento, senhor vereador. Vou representar contra o senhor, porque o senhor está deixando de cumprir a lei que está dentro do regimento interno. Não, vereador, eu estou baseado no artigo 116. Baseado no artigo 116. Eu quero falar com os senhores vereadores. Nós temos que legislar tendo conhecimento de lei. Sim. Se eu insistir, o senhor foi deselegante na sessão passada de falar em público, em sessão, que não gostaria mais que colocasse requerimento verbal. Eu não quis discutir com o senhor, que eu acho que a gente teve tempo de discutir isso em bastidores. O senhor preferiu aqui. Então eu vim apresentar porque eu estou embasado dentro da lei e faço questão de cumprir. Eu exijo que o senhor ponha em votação pelo menos para o plenário. Eu não vou pôr em votação e vou falar. O senhor é o dono da casa. O senhor teve tempo, o senhor teve muito tempo de procuratura e não teve. Não, eu não vou discutir com o senhor. Fora de tempo. Continua, faz a leitura, por favor. Então eu faço que represente. Peço ao senhor que faça em votação de plenário. Não vou pôr em votação e o senhor faça a representação, por favor. Faço representação. Pode fazer. Está encerrada a discussão, vereador. Continua a leitura, por favor. Faça aí. Projeto de resolução... Você é educado, vereador, você é educado e respeito. Mas o senhor, exige do senhor depois que o senhor se retrate em sessão e ao vivo, certo? Procura o direito do senhor, procura o direito do senhor perante esse povo e os vereadores. Se eu estiver errado, eu me retrato. Não, retrato não, claro que faço que eu gosto em ata e faço que vou... O senhor proibiu depois de votação do plenário. Exatamente. Pode ir. Tudo que está... Isso. Eu não aceitei o requerimento fora de prazo. Fala isso. O meu requerimento é de quando esse rapaz entrou de presidente, toda sessão eu venho e faço fora de prazo um requerimento. Você entendeu? Que quando o senhor era presidente, o senhor nunca quis que os outros fizessem. Eu nunca proibi ninguém de fazer requerimento verbal. E o senhor fez muito requerimento verbal quando era vereador. Entra quanto? Então o senhor tem que conhecer a lei. Então vai. O senhor está sendo abusivo autoritário. O senhor está sendo abusivo autorizado. Nobre vereador, eu estou interpretando ela dessa forma. O senhor não é advogado para interpretar, o senhor tem que ler que está escrito. Como que eu sou? Artigo 133, vou ler de novo. Por favor, nobre vereador. Não, palavra. Eu vou ler a palavra. Fica... Continua a leitura, por favor. Eu quero que o senhor leia de novo o artigo 133. Não vou ler mais, não. Eu vou ler, então. Eu vou ler o artigo 133. Eu vou desligar o microfone do senhor. Então o senhor desliga, que eu vou ler de novo o artigo 133. Eu exijo meu direito. Projeto de resolução número 001. Eu exijo meu direito de pôr requerimento. Continua a leitura, por favor. Projeto de resolução... Faça questão, o senhor consta em ata. Faça a leitura, por favor. Projeto de resolução número 001/2019.
autoriza a participação da Câmara Municipal no segundo Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, Conexidades. Artigo 1. Fica autorizada a participação da Câmara Municipal no segundo Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, Conexidades, a realizar-se na cidade de São Carlos, São Paulo, no período de 4 a 8 de julho de 2019. Artigo 2º. A delegação da Câmara Municipal, além dos membros da mesa, será composta por vereadores dos partidos com assento na casa, cujos nomes serão indicados pelo respectivo líder ao presidente da mesa. Artigo 3º. As despesas com a execução desta resolução correrão à conta de dotação própria no orçamento. Artigo 4º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, vereador Alcides Segura Fernandes, em 3 de julho de 2019. Vem assinado pelo vereador Manuel Carlos Palma. Está em discussão o presente requerimento, presente projeto de resolução para a participação da Câmara Municipal no Congresso, que será a Câmara, no segundo Encontro Nacional de Parceiros Público-Privados. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Adélia, a Rua Conceição, ao lado da Igreja Nossa Senhora Aparecida, é uma via pública de sentido único, sendo, portanto, contramão. Acontece que não há sinalização no local, indicando que o trânsito no sentido de sua subida é proibido. Além disso, os automóveis acabam por estacionar em ambos os lados da rua e quando ônibus escolares tentam transitar por esta via, se veem impossibilitados devido ao fato de a mesma ser estreita e eles não conseguirem fazer a conversão. Assim sendo, indico a douta mesa seja oficializado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo-lhe a implantação de uma placa de sinalização na Rua Conceição, indicando ser a mesma contramão. B. E que só se possa estacionar do lado direito da via, deixando o lado esquerdo livre para o trânsito, realizando-se a devida pintura da faixa amarela do lado esquerdo, indicando a impossibilidade de estacionar neste local. Sala das Sessões, vereador Alcides Segura Fernandes, 3 de junho de 2019, vem assinado pelo vereador Antônio Ângelo Caprio. Correspondência diversas agora. Ofício número 079/2019. Santa Adélia, 3 de junho de 2019. Senhores vereadores, sirvam-me do presente para apresentar aos nobres pares o balancete da receita e despesa desse legislativo, correspondente ao mês de maio de 2019. Na oportunidade, apresento-lhes meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, vereador Manuel Carlos Palma, presidência da Câmara Municipal. Total do saldo, R$ 140.465,86. É um convite da festa junina, né, o Arraiá da Dumont. Vai ser no dia 7/6/2019, às 10 da manhã e às 7 da noite. Encerrada a leitura da matéria do expediente, passaremos agora
Passaremos ao uso da palavra, pela ordem de inscrição, o vereador José Eduardo Aguiar. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores da mesa. Boa noite, nobres vereadores. Quero cumprimentar os funcionários da casa, cumprimentar os munícipes que estão presentes aqui no plenário, assistindo essa sessão legislativa, e falo que é muito importante a presença de vocês aqui, porque é o que dá um respaldo para o trabalho de nós vereadores, acompanhando de perto, embora tenha, às vezes, discussão ou não, isso aí é normal, que faz parte do processo democrático. Quero cumprimentar também aos internautas que acompanham essa sessão ordinária pela internet. Eu quero dirigir a palavra para o senhor presidente. Quando eu assumo um cargo, eu tenho que fazer alguma função, seja ela onde for, eu vou me inteirar daquilo que deve ser feito. Então, é muito difícil eu extrapolar aquilo que não é meu de direito, mas exijo tudo aquilo que for meu de direito, ok? Então, sobre a apresentação de proposições de vereadores, eu vou falar para mostrar para o senhor primeiro o que são proposições. Artigo 132 do Regimento Interno. Eu queria que vocês prestassem atenção, senhores vereadores, porque, na verdade, a gente trabalha aqui, legisla, dentro da lei orgânica e dentro do Regimento Interno, certo? Existe um comando? Tem que existir um comando, tem que ter um presidente e tem que ter uma mesa diretora, que a gente deve respeito, obediência, desde que ele estiver dentro da lei. De repente, eu acho que ele está mal informado, às vezes aqui tem mais cacique do que índio, muita gente mandando, reclamando e tal, ele vai talvez na conversa dele. Espero que tenha sido, porque se for na conversa dele mesmo, na opinião dele mesmo, ele é um péssimo presidente, que não tem conhecimento de direito. Pode ter de fato, mas não de direito. Artigo 132 do Regimento Interno. Fala sobre disposições preliminares sobre proposição. Proposição é toda a matéria sujeita à deliberação do plenário. Então, é bom vocês saberem a autoridade que vocês têm. Nem talvez a opinião dele seja a autoridade máxima. A autoridade máxima aqui se chama plenário. É o plenário que decide. Não é o presidente. Ele é responsável pelas contas. Sumir dinheiro, for mal investido, aí ele vai responder perante o Tribunal de Contas. Ao nosso trabalho, os responsáveis somos nós. E nem diretor de Câmara, nem funcionário, nem secretário, seja o que for. Somos nós. Inclusive, se tiver alguma falha aqui dentro de funcionário, nós temos o poder de pôr em votação, de apurar as falhas de funcionário, a falha do presidente e da mesa diretora. A autoridade máxima aqui não é um único vereador, um único presidente. É o plenário. Mesmo se tiver alguma coisa contra a lei aqui, se o plenário for favorável, o plenário tem superioridade sobre qualquer coisa que está escrito aqui. Ok? Então nós tem que pôr em votação, no mínimo tem que pôr em votação. O plenário decide. É por isso que o Andorinha só não faz verão. Você não imagina o poder que ia ter um presidente da Câmara? Mandar no trabalho de vocês, mandar no meu trabalho? Preposição, parágrafo 1º. As proposições poderão consistir em emendas de lei, projetos de lei ordinário, projetos de decreto de lei, projetos de resolução, substantivos, emendas ou subemendas, vetos, pareceres, requerimentos, indicações e moções. Isso tudo são proposições que podem ser sidas por vereador. Ok? Artigo 116, foi o artigo que ele está se embasando. O artigo 116 não fala de vereador. O artigo 116 fala da ordem do dia. Nada pode se pôr em votação se não tiver na ordem do dia, lá, tal, com antecedente de 48 horas. Isso aí eu sei. Eu não sou burro, já fui presidente 2 vezes dessa casa. Conheço lei por lei. Só que esse artigo está trabalhando mais com documentação externas. Documentação externa de prefeito, de outros lugares, que não seja interna. Falei o que é proposição.
que são 15 apresentados pelos vereadores. Artigo 136. Aqui fala de vereador, da função do vereador, senhor presidente. Artigo 136, também do regimento interno, do mesmo regimento do 116 que ele leu. As proposições iniciadas por vereador serão apresentadas pelo seu autor à mesa da Câmara, excepcionalmente, em casos urgentes, na Secretaria Administrativa. Então, essa lei está dizendo que vocês não são obrigados a passar pela ordem do dia. Inclusive projeto de lei. Inclusive emenda de projeto de lei. Se eu quiser pôr uma emenda agora no projeto de lei, eu posso, ele não pode me proibir. Ele não é o dono da lei. Ele é o dono daquela cadeira ali, responsável pelo dinheiro daqui da Câmara. Pelos atos de cada vereador, não. E o que o senhor cometeu aqui agora, se eu quiser montar uma comissão, eu posso até denunciar o senhor e montar uma cassação. Que o senhor não pode cercear o direito de um vereador dentro dessa casa. O senhor não é o dono da lei e não é o dono do legislativo. O senhor é Manuel Carlos Palma Abacaxi, eleito por esse plenário, que o senhor está desrespeitando. Que hora que eu pus em votação o senhor não aceitou? O senhor desrespeitou esse plenário, que é o poder máximo dentro dessa casa. Plenário, na dúvida, o plenário decide. Põe em votação. Põe em votação. Agora o senhor foi contra a lei, o senhor não foi contra o vereador Guiar. Eu sou um merda. Eu não sou ninguém. O senhor foi contra a lei. Então o senhor tem que ser responsabilizado quando o senhor é autoritário. O senhor foi autoritário. Então quando o senhor sentar nessa cadeira, o senhor tem que ler tudo isso aqui, tem que saber de cor. O senhor trabalha baseado nisso aqui. E baseado na lei orgânica. Infelizmente essa discussão veio aqui em público. Não era isso que eu queria. Eu sou uma pessoa que respeito todo mundo, ainda mais o Abacaxi, que foi um dos maiores colegas que eu tive vereador. Respeito o conhecimento dele. Respeito o conhecimento dele, respeito o nome do Abacaxi que está dentro de Santa Adélia. Mas não vem me peitar, não. Não vem me cumprir quando eu estiver certo, quando eu estiver dentro da lei. Se eu estiver errado, eu afino, peço desculpa ali. Já não gostei de que o senhor fez na sessão passada. O senhor quis trazer a conversa aqui para o plenário, me cortando de tentar fazer o requerimento na sessão passada. Eu já conhecia a lei. O senhor não me procurou lá, nos fundos. Tivemos 15 dias para conversar lá. É por isso que eu estou trazendo o problema agora. Em público. Começou em público, vamos acabar em público. Ninguém conversa com ninguém nesse fundo. Então, eu peço aos senhores, vou tomar providência disso aí sim, e o plenário vai decidir. Se ele tiver que ser punido, que ele pague e seja punido. Senão nós não vamos cortar essa autoridade dele. Obrigado. Gostaria de chamar a nobre companheira Jéssica para assumir aqui que esse vereador vai usar a tribuna. Senhora presidente, senhores vereadores, funcionários, senhores visitantes, eu uso essa tribuna e vou falar aquilo que eu li e entendi. E se tiver alguma coisa que eu tiver que responder, eu vou responder. E não adianta vir falar que é o plenário, não, porque todos esses projetos que estão aí, se eu engavetar todos eles, eu tenho 40 dias, de acordo com a lei orgânica, aqui eu não ponho nenhum deles em votação. Esse é um direito. Esqueceu de dizer. Quer dizer que não é qualquer um que vai pondo, não. Eu tenho esse direito. Artigo 44 da lei orgânica. Eu tenho 40 dias em caso de urgência. Mas nós temos uma sessão a cada 15 dias. Tempo suficiente para você fazer indicação, requerimento, projeto. O vereador vem quantas vezes aqui na casa? Nós temos prazo. O artigo 116 me diz isso. O nobre vereador que me antecedeu, ele usou 2 outros artigos. Eu não fiz nenhum momento intenção de humilhar ninguém, porque esse não é do meu feitio. Outra coisa, funcionários das casas, da nossa casa, eu respeito. Eu respeito todos.
Eu respeito todos. Para mim tem o mesmo. Eu não sou de ficar com tititi não escondido, não. Aqui o que eu tiver que falar, eu falo para todo mundo, perto, com o coração aberto. Eu respeito, eu aprendi a respeitar. Aliás, eu sempre fui mandado, eu nunca mandei. Diferente de alguns que sempre costumaram mandar. Você está entendendo? Então o que eu estou dizendo, se eu tiver que pagar pelo erro que eu fiz, não tem problema, eu vou assumir. Mas não aceito falar que foi intenção de humilhar, não aceito, só acho que o artigo 116 me dá esse direito de eu ter questionado e vou falar mais. Eu acho que 13, 14 dias é tempo suficiente para nós fazermos qualquer requerimento, indicação, projeto, qualquer coisa que for. É só isso que eu quero dizer. Eu espero que aceite o que eu estou dizendo, que eu não tive um pingo de intenção de humilhar ninguém, de ofender. Mas eu tenho o direito de interpretar também. Não aceito ninguém falar, você não tem direito de interpretar. Eu tenho sim. Eu não estou a passeio nessa casa de leis, não. Já faz bastante tempo que aqui a gente conversa bastante. Tudo bem, se a pessoa discordar de mim, não tem problema. Eu não sou o dono da verdade. Mas o regimento interno, o artigo 116, eu acabei de ler, eu interpretei ele daquela forma. Tá bom? Muito obrigado a todos. Não havendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra, passaremos direto para a ordem do dia. Convido o senhor secretário a efetuarem a leitura dos pareceres das comissões competentes. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Comissão de Finanças e Orçamentos, nada a opor. Diante dos pareceres favoráveis das comissões competentes, passo o projeto de lei número 21 para a ordem do dia ou coloco em discussão. Pela ordem, senhor presidente, o projeto número 21 foi o que nós pedimos... O motivo do pedido de vista. De vista, né? É. Então o negócio é o seguinte, veio a resposta do senhor prefeito referente ao meu requerimento. Então já existe 3 portais, tá? Primeiro portal, que é a função do controle interno, que é muito importante, tem que ficar cômodo, é trabalhosa. A segunda é o portal que alimenta a transparência, da mesma forma. E o terceiro é o que o serviço do consumidor, que recebe as denúncias e tal, também tem que ficar dia a dia. Todos estão embasados dentro de lei, e agora está se criando esse novo aí, que é o portal da Justiça do Estado de São Paulo. Eu vejo nesse portal a necessidade logo de tê-lo. O que está pegando aí é as gratificações. Esse portal ele vai ter bem menos serviço que os outros. Porém, se a gente não aprovar esse projeto de lei, ele não vai ter a gratificação, o funcionário que vai fazer essa atividade, porém ele vai receber de uma forma ou de outra, através de hora extra, alguma forma. Então, eu estou entendendo, pelo que me explicaram, que é para documentar a forma do que ele vai receber a mais para responder por isso aí. É por isso que está criando isso aí. Seria até deselegante da minha parte falar, não, ganha muito, porque é duro, a pessoa trabalha e tal, e eu nem sei para quem que é isso aí. Então, para que não fique diferente dos demais, eu vou acabar votando favorável ao projeto. Tá? Então, por isso que eu estou dando a resposta, comentando isso aí. Ok? Terminada a discussão, passaremos à votação nominal, porque a presente proposição está sujeita ao quórum da maioria absoluta. Irei fazer a chamada. Os favoráveis digam sim, os contrários não. Altair Pavani. Sim. Antônio Ângelo Capra. Sim. Antônio Laroca. Sim. Flávio Kleber Pinheiro. Sim. Jéssica Cristina Aparecida Costa Guerra. Sim.
José Eduardo Aguiar, Sim. Michel Goulart Aranha, Sim. Otávio Monteiro Ravazzi. Sim. Tendo o presente projeto obtido 8 votos favoráveis, alcançando, pois, o quórum legal, declaro-o aprovado em única discussão. Leu o parecer. Projeto de Lei 22/2019. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Comissão de Finanças e Orçamento, nada a opor. Diante dos pareceres favoráveis das comissões competentes, passo o projeto de lei número 22 para a ordem do dia. Eu coloco em discussão. Está em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Comissão de Finanças e Orçamentos, nada a opor. Diante dos pareceres favoráveis das comissões, passaremos agora à apreciação em segunda discussão do projeto de lei número 17. Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2020 e da outras providências. Está em votação. Aprovado por unanimidade em segunda discussão. Eu gostaria de comunicar aos senhores vereadores, eu achei que era uma indicação, a hora que eu estava vendo, mas era um projeto de resolução da Câmara. Então, na hora que leu, eu já pus ele em votação, e não é o correto. Então, agora eu estou corrigindo, porque não era, eu achei que era um requerimento, até depois, na hora que o nobre vereador Aguiar pediu se não tinha requerimento, ele já tinha o projeto de resolução. Então, eu coloco em discussão o presente projeto de resolução número 1, que autoriza a participação da Câmara Municipal no segundo Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de resolução. Gostaria de fazer uma leitura aqui. Nós tivemos aquele convite do Poste da Paz, que foi lá na escola Adelino. E eles Eu estou perdido aqui. Votou o projeto 23? Não. Então, pela ordem, senhor presidente, põe o projeto 23 em votação, por favor. Eu estou com 17, que era o último aqui. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Comissão de Finanças e Orçamentos, nada a opor. Diante dos pareceres das comissões competentes, eu passo o projeto de lei número 23,
que inclui o anexo da tabela 7, o anexo 7 na tabela A da lei número 1658. Está em discussão. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o presente projeto. Obrigado por vocês terem me... Como eu estava dizendo, o 10º encontro, um convite à vida, fé na prevenção. Aí aconteceu na Escola Adelino, foi no sábado, esse evento, a parceria IASE de Santa Adélia e o IAN de São Bernardo do Campo e a Prefeitura. Aí foram realizadas as oficinas psicopedagógicas, orientações, prevenções contra as drogas, abuso sexual, violência doméstica e etc. Pela segunda vez em nosso município, foi instalado o poste. Nós fizemos uma pergunta, que a primeira foi em 2017 na Escola Iracema, no distrito de Botelho, e agora na Escola Adelino. O poste é instalado para ser um marco para a cultura da paz pela comunidade. Tem nele os dizeres que a paz prevaleça na terra, e em vários idiomas. E já foi instalado em mais de 180 países. O evento foi realizado em parceria com o IASE, o IAN e a Prefeitura de Santa Adélia. Deixar aqui o agradecimento aos vereadores que participaram, alguns não puderam ir, a prefeito municipal, a secretária da Educação, o diretor da escola e todos os que participaram do evento, as crianças, mas em especial para a dona Miltz e para o Gilson, que a dona Miltz fez uma palestra muito bonita. E eu marquei um dos dizeres que ela falou, da paz. Quando soltou a bomba em Hiroshima e Nagasaki, as mulheres, ela disse, as mulheres que estavam esperando o bebê, as grávidas, quando nasceram essas crianças, alguns pereceram já de imediato, e os outros, assim que amamentavam, eles pereciam. Por quê? O estrago foi tamanho que contaminou o leite materno antes que o bebê nascesse. Então, essas palavras que ela falou é para a gente imaginar o que significa uma guerra quando a gente ouve dizer dessas guerras químicas que se faz. Então, foi muito, muito bom, foi muito proveitoso. Então, os agradecimentos a eles. Encerrada a matéria da ordem do dia, comunica a todos que a nossa próxima sessão ordinária será no dia 17 de junho, às 20 horas. Nada mais havendo que ser tratado, eu agradeço a presença dos 9 vereadores, dos visitantes, muito obrigado, dos internautas, dos funcionários da casa, e declaro em nome de Deus por encerrada a presente sessão.